E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito da clareza que você precisa ter ao tomar alguns tipos específicos de decisões. Todas as decisões você precisa ter clareza, mas tem umas que você precisa ter uma clareza mais cristalina antes de começar a fazer, que é a respeito de quando contratar, quem contratar, como definir esse cargo e como que você pensa essa contratação. Muita gente acaba fazendo isso de forma errática, sem critérios bem definidos e acaba devorando, consumindo o caixa tão suado feito ali para a empresa crescer, que é colocado no lugar errado, beleza? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que ajuda os empreendedores e empresários a simplificarem seus processos de tomada de decisão, de modo que suas empresas consigam escalar de forma altamente enxuta e altamente rentável e consigam ter mais estabilidade e consistência nos altos e baixos do mercado que acontecem praticamente o tempo todo. Então você terá mais segurança, a gente ajuda o empresário a escalar com mais segurança, consistência, confiabilidade e usando melhor os recursos tão necessários, principalmente os financeiros, no que realmente faz o negócio crescer, ok? Então hoje estamos falando aqui de um refino, de um entendimento mais aprofundado que muitos empresários deixam de lado e acabam tendo uma performance ilusória a respeito de contratações. Fazem contratações sem o devido planejamento, sem o devido raciocínio crítico. Planejar, é importante que a gente tenha claro aqui, que o fato de você planejar, no termo da palavra aqui, não significa que você está fazendo algo bem pensado. Tem gente que é muito bom em criar fazer um planejamento, um cronograma. Cronograma e planejamento não são a mesma coisa, tem muita gente que confunde isso também. Faz lá uma sequência de atividades, vai lá, contrata, chama, eu preciso de um designer, eu preciso de um copy, eu preciso de tal coisa para isso ser executado, mas não houve uma devida reflexão de clareza de qual é o verdadeiro problema que precisa ser resolvido, tá? Muitas vezes é muito comum o empresário na correria do dia a dia, quando ele está meio distanciado, desconectado da operação ali, porque ele tem muita coisa para resolver, ele acaba contratando um copy quando na verdade o maior problema dele estava no suporte, ele acaba contratando um suporte quando na verdade a oferta dele ainda não estava tão apurada ainda, ele não tinha demanda suficiente para atender. É muito comum a gente ver, é mais comum do que deveria, justamente por uma falta de planejamento e de uma visão realista do próprio negócio. Eu atribuo isso a uma afobação, a um oba-oba, que principalmente se você está no mercado digital, você pode acabar vivendo isso. O cara vai a evento, vai no mastermind, vai num evento, vai numa imersão, ele volta completamente pilhado com técnicas de crescimento, de growth, de marketing e de entre outras estratégias de vendas, a outro funil YZ, o lançamento chamado Zabuzin, blá blá blá, nossa, aquele nome, o próximo lançamento autoral, que na verdade é um spin-off ali, é uma pequena mudança ali e o cara bota o nome dele, claro, ele desenvolveu aquela técnica, ok? Mas assim, e aí perde-se o senso de disciplina, de um crescimento disciplinado, estruturado, onde o empresário ele acaba se tornando quase que um aloprado, um cara que ele vai crescendo, ele cresce porque como se tivesse o poder do toque de Midas. E não é assim que funciona na realidade. Então a gente muitas vezes, se você vai lá e entrevista um empresário para entender como ele está percebendo o crescimento, a conversa é uma. Você entrevista a equipe, pessoas da equipe, pessoas de confiança, as pessoas normalmente estão desesperadas porque basicamente a empresa está desgovernada. É muito comum acontecer isso, até porque a gente precisa entender que a jornada empresarial é uma jornada desafiadora, é uma jornada que demanda disciplina, demanda consistência, demanda adiação da gratificação, você precisa ir lá e fazer muita coisa, são muitas etapas, são muitas pessoas envolvidas e o resultado custa vir em alguns casos, ele demora, ele vem depois de 6 meses de atuação e chega uma hora que toda essa demanda emocional faz com que o empresário procure formas mais rápidas de ter resultado, mais eficientes, só que em alguns casos ele vai procurar em ambientes que são anabolizantes, ambientes que vão trazer uma falsa sensação de crescimento e muitas vezes uma das grandes problemas que a gente vê aqui é contratações erradas.
é um excesso de contratações naquela ânsia. O empresário cria uma visão, ele aprendeu que ele precisa pensar grande, que ele precisa mirar na lua, que ele precisa ir no 10x. Eu acho que não tem nada de errado com isso. O problema é se você não sabe administrar essa megalomania que está sendo incutida na tua cabeça, né? Se você ficar refém disso, você pode tomar decisões muito ruins, inclusive decisões que vão comprometer o caixa da empresa, né? Eu vejo que existe quase que um desdém pelo simples, né? Pelo pequeno, pelo enxuto. E hoje eu tenho casos de empresários que a gente conhece, que a gente já atendeu, que caminharam de forma muito enxuta, muito rigorosa com suas finanças e chegaram lá. E chegaram lá com resultado líquido, descontado impostos, descontado a folha de pagamento, descontado todas as despesas da empresa, no próprio bolso do cara ali, com muito mais solidez do que muitos caras que ficaram fazendo um grande alarde no mercado e não chegaram lá. Então, a gente precisa simplificar, a gente precisa ir para as premissas, para os princípios básicos ali do que realmente funciona. E uma das coisas você não deve contratar sem saber qual a prioridade do teu trimestre, o que realmente é necessário, porque muitas vezes se você fizer um raciocínio crítico, você na verdade está querendo aliviar a sua tensão com uma contratação. Pode ser que você já tenha pessoas trabalhando com você e elas só precisem de um melhor direcionamento para performar melhor, ou assumir mais responsabilidades, ou terem uma visão tua, uma presença maior tua para ajudá-las ali a resolver problemas que elas ainda não têm a capacidade, não desenvolveram as competências ou o próprio raciocínio para resolver. É uma coisa que você poderia fazer. Só que o que acontece? Muitas vezes o empresário ele está mega sobrecarregado. Por quê? Ele abriu um monte de frentes de projetos, ele assumiu um risco muito grande, imenso, um risco com possibilidade de ruína. Assumir riscos com possibilidade de ruína é uma prática muito comum no empreendedorismo, é ir no all-in, né? E isso traz uma sensação, uma ilusão para ele ali, uma adrenalina de que ele colocou tudo ali, de que ele vai vencer, é só questão de quando. Mas tem horas que, por questões fora do próprio controle dele, a gente sabe que o empreendedor é muito dedicado, isso acaba dando errado, né? O mercado muda, algo não sai como esperado e ele perde tudo. Faz sentido isso? Não faz, né? Mas quando o empresário está muito movido pelo ego, pela sensação de necessidade de superação, por compensar o complexo de inferioridade dele, ele acaba tomando essas decisões mais extremas, decisões muito radicais de negócio e de riscos muito extremos. Não é à toa também, né? Convenhamos aqui, que muitos empresários adoram atividades muito radicais, gostam, tem uns malucos aí que ainda insistem em querer escalar o Everest, tem uma galera muito com essa adrenalina muito pesada ali, né? Mesmo a gente sabendo hoje que o Everest está congestionado, tem muita gente, tem um monte de gente fazendo besteira lá por inexperiência e vivem por perseguições até tolas, ingênuas de metas malucas ali. Isso tudo a gente sabe de uma forma não saudável, tem a ver com compensar esse complexo de inferioridade que ele se compara com os outros e aí ele vai em eventos que só reforçam isso. E não há nada de errado ir a eventos também, mas precisa ser os eventos certos, precisa ser eventos mais técnicos, eventos mais pragmáticos, eventos sem tanto oba-oba, né? Sem tanta agitação, sem mais coisas de pilhar a cabeça do cara, porque ele pode estar reforçando um padrão doentio dentro dele se ele faz isso, ok? E ao contratar, então, é necessário ter clareza de qual a prioridade do negócio que precisa ser atendida. E como é que você desenvolve essa clareza? Você começa a observar de forma realista o teu negócio e você fala, olha, essa área aqui, ou a gente travou aqui, eu não tenho mais tempo e energia para me dedicar a rodar as campanhas, né, de tráfego lá no Facebook, no administrador lá de campanhas do Facebook. Tá, então ali virou um gargalo porque, cara, você não tem mais tempo, você não tem mais energia. Então será que seria o caso de contratar um gestor de tráfego? Ou eu não tenho mais braço aqui para acompanhar essa operação aqui que eu estou fazendo, essa linha de ação que eu estou seguindo aqui, esse funil precisa ser aprimorado, mas eu não tenho mais condições. Bom, ali está o gargalo. E por que é tão importante definir gargalos? Por conta de uma característica clara de quem está empreendendo, que são os recursos limitados, o recurso limitado de tempo, não existe um caixa infinito, não é como em algumas grandes corporações em que existem orçamentos enormes para se resolver um problema.
muitas vezes vai sair do próprio bolso do empreendedor, se ele ainda não tem um caixa estruturado. Então ele precisa ser muito rigoroso com os recursos dele. E se ele não tem consciência da forma como ele está operando, ele acaba também, agora trazendo mais um ponto aqui para você, entrando numa lógica de consumo. Ele começa a querer comprar os melhores equipamentos, sem ter a devida validação, ele começa a querer investir muito, forçar a barra em tráfego, gastar muito dinheiro com tráfego, ou criar eventos, fazer movimentos de mercado que atuam na aparência e não atuam no fundamento do negócio. E é muito impressionante que a gente vê quando a lógica ele está operando no modelo mais destrutivo, ele está muito mais preocupado com a imagem dele do que com atender os clientes. Sendo que atender os clientes vai interferir diretamente na imagem que as pessoas vão ter dele. Então a gente observa que o esgotamento, muitas vezes, o excesso de atividades, a falta de organização, de ordenação, assumir riscos muito altos, desnorteia o cara fica pifado e ele começa a tomar decisões ruins. É nesse momento que ele começa a contratar o cara mais caro do mercado, que ele contrata um grande nome do mercado ali para dar uma volta por cima na empresa dele, refazer os processos, sendo que ele poderia fazer de forma muito mais progressiva e gradativa se ele não estivesse tão dominado por uma mentalidade de megalomania e de crescimento que muitos empresários acabam sendo vítimas, vamos colocar ali. Eu digo vítimas porque muitos não têm consciência, não estão percebendo que é um jogo, né? Desse jogo perverso muitas vezes de querer incentivar o consumo, padrão de vida, conquistas. O homem é muito suscetível a isso. Então precisa ter esse pragmatismo de arrumar a casa, de repente dar alguns passos para trás para crescer de forma ordenada. Existe uma forma ordenada de crescer, atuando-se em princípios e se trabalhando as prioridades. O que é mais importante agora? O que eu preciso que seja resolvido? O que está impedindo a minha empresa de crescer nesse momento? O que está travando ali? Olhar com devida realidade, olhar para dentro e não olhar mais para fora de como você pode ser o maior do mercado. Olha para dentro de como que eu posso fazer a minha empresa funcionar melhor para eu poder atender melhor os meus clientes. Então, cuidado com esses erros, com essas distorções e com essas tentações que o mercado coloca para que você se perca nesse caminho onde as soluções são mais simples, são práticas e por serem práticas e simples, muitas vezes elas são desdenhadas dessa miríade ali de soluções megalomaníacas, aceleradas, e a gente precisa lembrar do conto da lebre e da tartaruga, né? A tartaruga vai devagarinho lá e chega antes da lebre, porque a lebre é errática, ela se distrai, ela vai lá, compra aquele outro curso, ela quer participar de todos os eventos e chega uma hora que ela não dá conta, ela se esgota por conta de tudo isso e não chega lá, beleza? Se você gostou desse vídeo, espero que eu tenha agregado aqui para você. Me dá um joinha aqui nesse vídeo e se você está precisando de maior clareza, de entender melhor como você está enxergando o teu negócio, entendendo os seus pontos cegos e onde que está o gargalo principal, considera conhecer os nossos programas que nós podemos te ajudar a você crescer de forma mais estruturada e ordenada, concreta, sólida, pautada em princípios de negócios validados pelo tempo, onde você vai ter muito mais chances de chegar lá e de uma forma muito mais saudável, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.